Glória a Deus. Queridos, quero pedir a você que, por favor, abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 5. Apenas um verso, o verso de número 24. Glória a Deus. João, capítulo 5, verso 24, que diz bem assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é poderosa, Senhor. É mais potente e poderosa do que qualquer espada alguma de dois gumes. Ela, ó Deus, penetra, Senhor, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A tua palavra, ela é poderosa, Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, sim, através da tua palavra. Honra a oração, ó Deus, que o teu servo fez pela minha vida nessa hora, e fala aos nossos corações, aos corações de nós que estamos aqui, ao coração, Senhor, daqueles que nos assistem, Senhor, nesse momento. Que a tua graça nos envolva, que a unção do teu Espírito nos envolva, Senhor, e que nós possamos nessa noite estar atento, ó Deus, àquilo que o Senhor quer falar conosco. Ministra ao nosso coração de forma poderosa. Tu sabes, ó Deus, que depende do Senhor para pregar, para falar. Como um vaso, ó Deus, nas mãos do oleiro, assim sou eu nas tuas mãos. Me toma, Senhor, e me usa nessa noite para abençoar vidas, porque o desejo do meu coração é ser um canal para abençoar pessoas para a glória do teu nome. Faz isso, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite eu quero trazer uma mensagem de cunho evangelístico, uma mensagem na qual a gente fala de salvação, e eu quero pedir a você que fique atento naquilo que Deus há de falar ao nosso coração nessa noite. Nós vamos meditar apenas nesse verso que ora nós lemos do Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 24, que ele será o texto base para a nossa pregação nessa noite. Muitos textos na Bíblia, eles falam acerca desse processo de salvação, de como se desenvolve aí a salvação, e esse versículo que nós lemos é um deles. E nessa noite, dentro desse versículo, eu quero falar algumas coisas ao seu coração. Essa palavra quem falou foi o próprio Jesus Cristo, dizendo e afirmando: em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Nessa noite eu quero falar com você acerca desse processo de salvação e acerca das bênçãos quando nós entramos nesse processo. Quando nós olhamos nesse processo de salvação, tudo começa com o ouvir. Quando eu começo a dar ouvidos à palavra do Senhor, tudo começa com ouvir. A palavra de Deus diz bem assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra. Porque tudo começa quando nós ouvimos. Romanos capítulo 10, verso 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque tudo começa quando nós damos ouvidos. Quando você vai olhar para a nossa vida normal, nós somos norteados, irmãos, por aquilo que nós ouvimos. Nós somos norteados por aquilo que nós ouvimos, desde a nossa infância até a nossa fase adulta. Quando nós olhamos para a nossa vida cotidiana, a gente vê que nós somos norteados por aquilo que a nossa família ensina de princípios. A gente somos norteados por aquilo que os nossos amigos ensinam, por aquilo que os nossos professores nos ensinaram, porque hoje nós nos baseamos naquilo que nós ouvimos. Quando nós olhamos, a nossa vida é norteada por aquilo que ouvimos também de outras pessoas. Você quer ver um exemplo?
E eu quero trazer algo do nosso contexto, dos nossos dias. Hoje nós somos direcionados e nós ouvimos muita notícia, seja ela através da TV, da rádio, do WhatsApp. Então nós ouvimos notícias acerca de uma pandemia, acerca do coronavírus. Como eu disse a você, a nossa vida é norteada por aquilo que nós ouvimos. Hoje nós estamos em casa por quê? Porque nós ouvimos acerca de um vírus. E todos estão em casa porque deram ouvidos àquilo que a imprensa está falando, aquilo que está sendo anunciado, não apenas do Brasil, do mundo. Então aquilo que nós ouvimos, isso norteia a nossa vida. Então tudo começa, irmão, quando nós ouvimos. É por isso que Jesus diz: quem ouve as minhas palavras. Quando a gente começa a ouvir as palavras de Deus, nós somos norteados em direção àquilo que Deus quer para a nossa vida. Então Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras. Então tudo começa, irmão, quando nós ouvimos a palavra do Senhor. É por isso que a Bíblia vai nos dizer em Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 3, dizendo assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então bem-aventurados somos nós quando nós ouvimos as coisas de Deus. Bem-aventurado é você por poder estar ouvindo a palavra do Senhor, por poder estar diante do nosso Deus, ouvindo a sua santa e gloriosa palavra, uma palavra que pode mudar a sua vida, que pode trazer cura, que pode trazer libertação, que pode trazer a graça do Senhor sobre a sua vida. A Bíblia diz que bem-aventurados é os que leem e os que ouvem a palavra desta profecia. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente começa a entender que tinha muita gente que gostaria de ouvir aquilo que nós podemos ouvir hoje, aquilo que nós ouvimos. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 10, verso 24: pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós verdes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então muita gente, irmão, gostaria de ouvir o Evangelho, mas não puderam ou não podem. E Jesus, Ele está dizendo que tudo começa quando a gente ouve, quando a gente para ouvir o Senhor, quando a gente para dar ouvidos à voz de Deus. E você precisa ouvir a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, porque a palavra do Senhor é vida. A Bíblia diz, Jesus falando: a palavra que eu vos falo são espírito e vida. Então a palavra do Senhor, ela traz vida, e traz vida em abundância para a glória de Deus. Se você olhar para um crente, ele é vivo, ele é cheio da graça, ele é cheio da unção, porque essa palavra, ela produz vida em nosso coração para a glória do nosso Deus. Então tudo começa com ouvir. Quando nós ouvimos, e nós somos norteados por essa palavra. Pastor, e quem não der ouvidos a essa palavra? Felizmente, irmão, quem não der ouvidos a essa palavra, o destino dele não é bom. Ele será exterminado. A Bíblia vai falar em Atos capítulo 3, versículo de número 23. A gente vai ver ali Pedro se referindo ao que Moisés falou. E ele diz assim: e acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do meu povo. Falando acerca de Jesus, que toda alma que não ouvisse, que toda alma que não se rendesse ao Senhor, que não desse ouvidos à palavra do Senhor, ele seria exterminado. Tem muita gente, irmão, que peca por não querer dar ouvidos às Escrituras Sagradas. E a Bíblia vai falar, Jesus falando, Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Deixa eu falar uma coisa a você que me ouve, em especial você que não é crente, não fuja não, não fuja não. Deixa eu dizer algo a você. Tem muita gente que não quer ouvir a palavra de Deus hoje. Tem muita gente que vira as costas para o Senhor, para não ouvir,
não quer ouvir de jeito nenhum. Quando está na televisão, desliga, muda de canal, não quer saber. Quando alguém está pregando, foge. Mas deixa eu dizer uma coisa: um dia eu e você, nós estaremos diante do tribunal de Cristo, porque a Bíblia diz que importa que todos nós compareceramos antes ao tribunal de Cristo. Todos nós um dia vamos prestar conta de nós mesmos, e um dia Jesus vai perguntar para você: por que você não quis dar ouvido à minha palavra? Você vai dizer o quê? Você vai dizer o quê para o Senhor? Você vai dizer que não tinha tempo? Porque não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Para mim você pode dar qualquer desculpa, mas diante de Deus Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração. Então que você tenha tempo para ouvir a palavra de Deus, que você se apegue a essa palavra de Deus, porque a sua vida eterna depende de você ouvir a palavra do Senhor. Então Jesus vai dizer: em verdade vos digo que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então o primeiro passo, irmão, tudo começa com ouvir. E à medida que nós ouvimos, esse ouvir produz fé em nosso coração para a glória de Deus. E nós acreditamos e automaticamente também colocamos essa palavra em prática para a glória de Deus. Então eu preciso, além de ouvir, porque não basta só ouvir, porque eu posso ouvir e desprezar, mas a Bíblia diz que além de ouvir eu preciso crer, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. Então aquele que ouve e crê, então eu preciso crer naquilo que Jesus fala ao meu coração. Eu preciso crer, irmão, em toda a obra da cruz. Eu preciso crer que Deus me amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preciso crer. O segundo passo é crer. Quando nós olhamos para a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então o segundo passo, irmão, em direção à salvação é crer, é acreditar. O primeiro é ouvir, o segundo é crer. Mas esse crer não é apenas um crer onde eu falo apenas da boca para fora. Eu creio, porque a Bíblia diz em Mateus 15:8: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem muita gente que fala que crê só da boca para fora. Tem gente que diz: olha, eu creio em Deus. Não basta crer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tiago vai dizer que até os demônios creem e tremem. Eles creem e tremem, mas como muita gente não obedece, mas creem. Não basta apenas, esse crer não é um crer apenas de lábios, irmãos, mas é um crer onde eu coloco a palavra de Deus em prática. É um crer onde eu pratico aquilo que Deus fala ao meu coração. A Bíblia vai dizer algo interessante, Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, dizendo assim: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quando nós olhamos para esse crer de Jesus, é um crer onde eu pratico, onde eu coloco a palavra de Deus em prática. Quando nós olhamos para o livro de Tiago, Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta.
Eu dizer que tenho fé e não faço nenhuma obra de fé, não pratico nada de fé, essa minha fé ela é morta, porque aquele que tem fé, naturalmente, ele manifesta a obra de Deus na sua vida, para a glória de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê Jesus falando acerca dessas coisas, que o primeiro passo para a gente é ouvir, o segundo é crer. Deixa eu contar uma história para mostrar a você o que é fé. Deixa eu contar uma história para falar um pouquinho com você acerca do que é fé. Conta uma história que um alpinista, ele resolveu subir o Monte Everest. O Monte Everest é o monte mais alto do mundo. E lá é muito frio, muito gelado. E o alpinista começou a sua escalada em direção ao Monte Everest. E ele ia subindo, e à medida que ele ia subindo, ele ia fincando as estacas e amarrando a corda que ele ia. Porque um alpinista, ele sobe e vai amarrando cordas, para que se ele cair, a corda fique presa em algum lugar. E ele começou então a sua escalada, começou a subir, a subir, a subir. E ele ia chegar até um certo ponto, onde ele ia descansar à noite, para poder continuar subindo no dia seguinte. Só que quando ele estava subindo, já na parte da tarde, sobreveio uma grande tempestade ali de neve. Começou a nevar muito forte, o céu escureceu, ficou negro, um vento muito forte que balançava ele. E ele não estava conseguindo mais subir de jeito nenhum, e ficou tudo escuro, de repente, escureceu. E ele então, no balançar, ele começou a cair. Ele começou a cair, os pinos começaram a soltar, a corda dele começou a cair, ele começou a cair, foi caindo, até uma hora que a corda ficou tesa. Quando a corda ficou tesa, estava muito escuro, estava ventando e nevando. A roupa que ele estava já não estava mais aguentando de tanto frio, porque estava muito frio. E ele chegou e fez uma oração a Deus. E ele disse bem assim: Deus, eu acredito no Senhor, me livra nessa hora, Senhor. Me livra, eu acredito em Ti. Me dá uma solução, Senhor, para esse momento tão difícil da minha vida. Me diga, Senhor, o que eu devo fazer. Eu creio no Senhor. E Deus falou para ele: corte a corda. Mas para ele a corda era a única coisa que sustentava a vida dele. Para ele achava que a vida dele dependia daquela corda. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: sua vida não depende de uma corda. Sua vida e a minha vida depende do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Ele chegou e disse: Senhor, eu creio no Senhor. E Deus disse: então corte a corda. Mas ele estava preso e ele achava que a corda era aquilo que mantinha a vida dele segura. E Deus falando com ele: corte a corda. E ele disse que acreditava em Deus. E ele não cortou a corda. No outro dia cedo, alguns alpinistas saíram para subir também ao monte. E encontraram ele morto, congelado, a 1 metro do chão. Você crê em Deus? Você que me ouve, então corte a corda. Se você crê em Deus, corte a corda, corte aquilo que lhe prende de fazer a vontade de Deus.
Porque esse crer que eu estou falando, quando Jesus diz, o primeiro passo é ouvir, o segundo é crer, mas é um crer, onde eu acredito em todo o meu coração e eu consigo me lançar em Deus. Quando Deus diz faça isso, eu não vou questionar, eu vou me lançar nele, eu vou fazer a obra dele, eu vou glorificar o nome dele. Então é um crer, onde eu me lanço em Deus, onde eu me rendo a ele, onde eu creio que a palavra dele é a verdade. É um crer, Amanarai. Dorokan, Chui, Nerebea. É um crer que quando ele manda eu ir para Nínive, eu nem penso em ir para Tarsis. Corte aquilo que lhe impede de você viver um milagre de Deus. Às vezes nós estamos seguros nas nossas cordas. E Deus está dizendo, se desprenda disso. Se desprenda, mas você, Senhor, isso é o que me sustenta, isso é o que me faz ser vivo. Deus diz, não, o que lhe faz ser vivo e o que lhe sustenta sou eu. Corte a corda. Você que me ouve, corte a vida de beber, cair e levantar. Corte a vida de drogas, de prostituição, a vida dos regues do mundo. Corte a corda e volte para Deus, se volte para o Senhor que se compadecerá de você. Corte aquilo que lhe prende de servir a Deus, de viver uma vida grandiosa em Deus, de experimentar os milagres de Deus. Corte a corda, quer viver um milagre? Corte a corda. Foi aquilo que Deus falou para aquele alpinista. Ele estava a 1 metro do chão, a 1 metro da bênção. Então esse crer, irmãos, é um crer onde eu pratico a vontade de Deus. E aí, Jesus continua dizendo que para quem faz essas coisas, para quem ouve a palavra de Deus, para quem crê, recebe prêmios. E o primeiro prêmio que o texto nos fala, ele vai dizendo, em verdade, vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então o primeiro prêmio, irmão, para quem ouve a palavra de Deus, para quem se rende ao Senhor, para quem pratica a palavra de Deus, é a vida eterna. E esse é o maior de todos os prêmios que uma pessoa pode ter, é a salvação, é a vida eterna. Jesus então está dizendo que aquele que ouve e crê, ele tem a vida eterna. Uma das certezas que Deus coloca no nosso coração, depois que ouvimos e cremos, e confessamos a Jesus como Salvador da nossa vida, é a certeza da salvação. Porque a maioria dos crentes estão tão tranquilos com a questão do coronavírus? Porque ainda que esse vírus matasse todos nós, irmãos, matássemos todos nós aqui, a gente tinha uma certeza que a gente ia para a glória. A gente tinha uma certeza que a gente ia para o céu. Por quê, pastor? Porque um dia a gente ouviu o evangelho, um dia a gente creu no nosso coração, e um dia a gente tomou uma decisão de aceitar Jesus, de deixar a vida, de beber, cair, levantar e estar de pé diante do Senhor para a glória do nosso Deus. Vocês viram aqui o pessoal do louvor louvando com muita alegria, com muita unção. A gente está nesse momento também com o coração alegre de poder ministrar a palavra do Senhor para você. Porque isso, pastor? Porque um dia a gente deixou a velha vida e hoje a gente se alegra na presença do Senhor. Há uma alegria no nosso coração em fazer aquilo que estamos fazendo para a glória de Deus, e entender que nós somos vasos que Deus usa para a honra e glória e louvor do nome dEle. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos traz essa certeza, irmão, da vida eterna. Então Jesus disse que aquele que ouve, que ele tem. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor em Romanos, a Bíblia vai dizer bem assim, em Romanos 10, 9 e 10,
Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Um dia nós cremos no Senhor, e nós confessamos com a nossa boca que nós somos do Senhor, e continuamos confessando a cada dia que nós pertencemos ao Senhor para a glória de Deus. Uma das grandes preocupações daquele que ainda não confessou Jesus como Salvador é essa: a de não ter a vida eterna. Quando a gente olha para aquele irmão que não tem essa certeza de vida eterna, a gente vê que ele está em agonia, ele está preocupado, ele se preocupa demais com as coisas, principalmente do porvir. Por quê? Porque não tem a certeza da salvação. Porque a certeza da salvação, ela nos traz paz, ela nos traz alegria. E tem muita gente que às vezes pensa: esses crentes são exaltados, eles dizem que são salvos. Sabe por que a gente diz? Porque a gente crê na palavra de Deus. Quando Jesus disse que aquele que ouvir e crer ele tem, é porque ele tem. Quando Jesus disse que com tua boca confessares ao Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, é porque vai ser salvo. E graças a Deus, nós já fizemos isso para a glória de Deus. E hoje no nosso coração tem uma certeza de que nós somos do Senhor e que nós temos a vida eterna. Salvação, ela é um prêmio para aqueles que tiveram a coragem de um dia deixar a cachaça, deixar as drogas, deixar as bebidas, as baladas, os regues, as coisas do mundo. Salvação é um prêmio que a gente recebe da parte do Senhor, para a glória do nosso Deus, a partir do momento que a gente ouve e crê no Senhor, e se entrega e se rende a Ele, pratica a palavra dEle, para a glória do Senhor. Uma segunda bênção que está inserida no texto, que faz parte também do processo de salvação, é que diz bem assim: não entrará em juízo. Em outra versão diz: não será condenado, não entrará em condenação. Então aquele irmão que ouve e crê no Senhor, ele não vai ser condenado. É maravilhoso você saber que você não vai ser condenado. É maravilhoso você saber que um dia esse céu vai se abrir. Jesus vai dizer para você: bem-vindo, bendito meu Pai, possuir um reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. É maravilhoso você poder saber que um dia Jesus vai enxugar do seu olho toda lágrima, e não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, porque essas coisas vão ser passadas para a glória de Deus. É maravilhoso, irmão, no coração daquele que acredita, no coração daquele que tem fé, passar por esse momento entendendo que ele está firmado na rocha verdadeira, na rocha que tem todo o poder, na rocha que é o Senhor. É maravilhoso você não temer o tribunal de Cristo. É maravilhoso você não poder temer o futuro, temer o porvir, porque o porvir para o crente é bênção. Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós temos essa certeza no nosso coração. Quando nós olhamos, segunda bênção desse texto é: não entrará em juízo. Não ouvirá do Senhor uma palavra dizendo assim, que está escrita em Mateus capítulo 25, verso 41, quando a Bíblia diz que todas as nações estarão diante do Senhor ali, todos vão estar ali. Jesus vai separar os justos dos ímpios, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E nesse momento Jesus vai dizer aos ímpios, aos que estiverem à sua esquerda, vai dizer bem assim, Mateus 21, 41, ou 25, 41, diz bem assim: então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Aquele que crê, irmão, aquele que confessou o Senhor, aquele que ouve as palavras de Deus, ele não entrará em juízo, ou seja, ele não vai de modo algum receber essa palavra de condenação, quando o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo que arde como enxofre. Para quem é reservado, pastor, essa palavra? Para aqueles que não dão crédito à palavra do Senhor, para aqueles que não creem no Senhor, para aqueles que não dão ouvidos à voz de Deus. Nós olhamos para essa palavra, é maravilhoso a gente saber que a gente não vai entrar em condenação, mas talvez tenha alguém que chegue assim para você, que ainda não confessou ao Senhor Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que não obedece à palavra, e ele sabe que ele não obedece, que ele toma umas, duas, às vezes se droga, se prostitui, mas ele diz: eu sou uma pessoa de Deus, eu sou de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz em Mateus 7, 21 a 23, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, aqueles que até chamam o nome do Senhor, mas que ainda não se renderam, que não ouvem a palavra do Senhor, que não creem, eles irão ouvir essa palavra dizendo: Senhor, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas pastor, e aqueles que ouvem, aqueles que creem, a Bíblia diz que eles têm a vida eterna e não entrarão em juízo, não entrarão em condenação. A Bíblia vai falar em Apocalipse 20, versos de 10 a 15, de um grande julgamento. É a última vez que a Bíblia vai falar de julgamento, que é o julgamento do grande trono branco, onde a besta e o falso profeta já vão estar no lago de fogo, mas o inferno, a morte e o inferno vão ser lançadas no lago de fogo. E a Bíblia vai terminar esse capítulo 20 de Apocalipse, no verso 15, dizendo assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele nos traz, irmão, uma garantia de que aquele que ouve, aquele que crê, aquele que se entrega ao Senhor, ele tem a vida eterna, e ele não entrará em juízo. Então nós não tememos esse dia do Senhor, muito pelo contrário, a gente quer aquilo que o nosso diácono Gessival falou: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A gente quer que esse dia chegue logo, para a glória do nosso Deus. E como última bênção, nesse texto, a Bíblia diz que além da gente ter a vida eterna, além da gente não entrar em juízo ou em condenação, quando a gente ouve que a palavra do Senhor, quando a gente ouve e crê na palavra do Senhor, a gente passa da morte para a vida. A gente passa da morte para a vida. Isso aconteceu, irmão, com cada um de nós. Paulo, ele vai escrever aos Efésios, no capítulo 2, e vai dizer bem assim, até o verso 8: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, e nós olhamos Jesus dizendo que aquele que crê, que aquele que ouve as palavras do Senhor, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Paulo está dizendo como é que foi esse processo. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Um dia, quando nós estávamos mortos, resplandeceu sobre nós a graça de Deus, resplandeceu sobre nós a luz de Cristo, brilhou em nós, e nós que estávamos mortos, fomos impactados pela vida do Senhor. Nós fomos, de uma maneira figurativa, ressuscitados por Ele, para a glória do nome dEle, e naquele dia que nós tivemos o nosso encontro com o Senhor, nós recebemos vida, e vida de verdade para a glória de Deus. Mas talvez tenha alguém que possa imaginar: pastor, mas como era que vocês estavam mortos? Como era que você estava morto e recebeu vida? Deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve. Existem 3 tipos de morte. 3. A primeira delas é a morte espiritual. A morte espiritual é aquela morte que o sujeito está andando, está vivo, está se remexendo, se requebrando. Anda, mas está morto, espiritualmente falando. Anda por aí, vai para as baladas, faz crime, assassinato, usa droga, trai a mulher, trai o esposo. Está morto para Deus, morto. O bom é que para esse ainda tem solução, porque Paulo vai dizer: vós estávamos mortos, nós estávamos mortos, um dia nos nossos delitos e pecados, mas Jesus teve misericórdia de nós e nos deu vida. Pela graça dele nós fomos salvos. Então existe esse primeiro tipo de morte, ou melhor, deixa eu recapitular. O primeiro tipo de morte é a morte física. O que é a morte física, pastor? A morte física é aquela que alguém chega ali, dá um tiro em alguém, pô, a pessoa morre, o espírito sai dela, o corpo entra num estado de decomposição, o corpo começa a se decompor. Alguém tem uma parada cardíaca e falece, então o espírito sai dela, o fôlego de vida, e ela passa a se decompor. Esse é o primeiro tipo de morte, é a morte física. O segundo tipo de morte, para mim pegar uma sequência, eu poderia ter colocado na sequência, é a morte espiritual. É essa que nós estávamos falando, que o sujeito às vezes está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. Essa morte que Paulo está falando, que ela tem jeito. Ele diz: olha, Jesus deu vida quando nós estávamos mortos. Deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve. Há 22 anos atrás eu estava morto e recebi vida nova para a glória de Deus. Há 22 anos atrás Jesus entrou na minha vida, e minha vida é dividida igual à história geral da humanidade, em antes e depois de Cristo. Então minha vida é dividida dessa forma. Um dia eu estava morto, e Cristo me deu vida, uma vida nova, para a glória, honra e louvor do nome dele. Então o primeiro tipo de morte é a morte física. O segundo é a morte espiritual. O terceiro tipo de morte é a morte eterna. E a morte eterna é terrível. Por quê, pastor? Porque enquanto a morte espiritual ainda tem jeito. Qual é o jeito, pastor? Você pode aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Você pode ouvir a palavra do Senhor e crer, e não entrar em condenação, mas passar da morte para a vida. Você pode ainda passar da morte para a vida, se você der um passo em direção a Jesus, se você abrir o seu coração para o Senhor, para que o Senhor entre na sua casa, entre na sua vida. Mas existe esse terceiro tipo de morte, que é a morte eterna. E para a morte eterna não tem mais jeito. Não tem jeito.
Mas para você morrer eternamente, você precisa primeiro morrer fisicamente, morrer espiritualmente, e aí consequentemente você morre eternamente. É por isso que você vai ver uma palavra do Senhor em Ezequiel dizendo que Deus não se agrada na morte do ímpio. Por que, pastor? Deus não se agrada na morte do ímpio? E parece até um contraste, porque a Bíblia diz que Deus se agrada na morte dos justos. A Bíblia diz em Salmo 116, verso 15, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que, pastor? Deus se agrada na morte do justo e não se agrada na morte do ímpio. Parecia que tinha que ser o contrário, né? Que morra o ímpio, que tem muita gente que quer que morra a gente ruim. Mas por que Deus não se agrada quando morre um ímpio? Sabe por que Deus não se agrada? Porque quando o ímpio morre, ele já estava morto espiritualmente e morreu também fisicamente, e agora o destino dele é morrer eternamente, é ser separado de vez da glória de Deus, porque você tem uma vida para poder servir a Deus. Se você não servir a Deus nessa vida, pode ter certeza que você não vai servir a Deus na vida eterna. Muito pelo contrário, o que lhe espera é condenação eterna. Deixa eu dizer uma coisa para você: só vai servir a Deus nos céus aquele que tem coragem de servir a Ele aqui na terra, aquele que tem coragem de dizer eu sou do Senhor, aquele que tem coragem de viver uma vida para a glória de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vê Jesus explicando o processo da salvação. E nessa noite eu queria falar a você que me ouve essas coisas. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então que você possa invocar o Senhor, que você possa buscar a presença de Deus, enquanto você pode, enquanto você tem tempo, que você se renda, que você corra aos pés do Senhor, que você se renda a Ele, em nome de Jesus. Busque a Deus nesse tempo, exalte ao Senhor nesse tempo, para a glória do nosso Deus. E eu quero fazer um convite a você que está aí do outro lado, aleluia, a você que não é crente. Eu quero convidar você a ouvir a palavra de Deus, a crer no Senhor. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Eu quero convidar você a fazer uma aliança com o Senhor nosso Deus, uma aliança onde você vai viver uma vida para a glória de Deus. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus, a fazer uma aliança com Ele, não comigo ou com a igreja, porque eu não salvo, a minha igreja, a igreja que eu congrego não salva, mas existe alguém que salva, e Ele está aqui, está aí também. Ele está em todo lugar, e Ele pode salvar a sua vida nessa noite, se assim você quiser, se assim você se entregar a Ele. Que você possa se render ao Senhor. Busque a Deus enquanto é tempo. Deus tinha essa palavra para você. Ele queria falar isso com você, para a glória e honra e louvor do nome dEle. Que Deus lhe abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Esse era o recado de Deus que Deus tinha ao nosso coração. Em verdade, verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você já passou da morte para a vida aí do outro lado, eu queria que você desse um glória a Deus, um aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que você exalte a Deus pela salvação que um dia chegou na sua vida e na sua casa. Que Deus lhe abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém.